Mais uma vez, boa noite. Nós vamos iniciar com a leitura do livro Fonte Viva, do Chico, pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos começar pela primeira lição, que tem o título Ante a Lição, que diz o seguinte: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, segunda carta aos Timóteos, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas, e quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Nas vibrações desta mensagem, amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, Senhor, postos ao trabalho necessário, ao nosso aprimoramento na evolução da vida. Senhor, agradecemos a oportunidade infinita de sermos úteis, Senhor, de ser-nos apresentados, Senhor, a Tua palavra, a Tua vivência, o Teu entendimento, ó Pai, sobre as nossas limitadas posições diante da vida. Rogamos, Senhor, mais uma vez, por todos aqui presentes, a cada coração que aqui se encontra, que vem, Senhor, renovar suas energias, seus votos de uma vida mais aproveitável. Senhor, rogamos também por aqueles que não puderam estar conosco, mas que também possam sentir essas vibrações de carinho e acolhimento. Pedimos, Senhor, em especial para nossos irmãos do plano maior, para que possam compartilhar conosco não só as dúvidas, mas também as benesses dos passes magnéticos que aqui serão ofertados. E por fim, Senhor, rogamos por esta equipe, Senhor, do plano maior, que nos assessora sempre, conduz nossos trabalhos, nos orienta, para que em forma de agradecimento possa sentir dos nossos corações o entendimento sincero da relevância que a companhia destes benfeitores nos traz a cada jornada de trabalho. Quis, por coincidência ou não, para nós que não acreditamos em coincidência, que eu fiz
uma palestra no final do ano sobre o Natal. E que eu estou aqui para fazer uma palestra sobre o Ano Novo. Não é uma coincidência? Não foi planejado, eu posso garantir a vocês. Mas com o coração muito feliz, a gente faz a abertura dos trabalhos nesta casa, na fraternidade. E o título do nosso estudo hoje pode parecer estranho, mas a gente vai dissertar um pouco para que haja um entendimento. Feliz Ano Novo, de novo. E esse de novo tem um duplo sentido, que não é somente de uma continuidade. Mas para a gente começar a trabalhar um pouco sobre esse conceito de Feliz Ano Novo, que realmente é algo que mexe com a nossa intimidade, eu queria que a gente fizesse um exercício para a gente pensar um pouco sobre os processos que o Ano Novo nos faz pensar, posicionar. Porque vocês concordam que o Natal é algo muito familiar, sentimental, não é isso? Alguns ficam tristes, outros ficam felizes com a reunião familiar, mas é algo muito movido a sentimento, a família, nascimento de Jesus. O Ano Novo já tem uma outra característica. E esta característica não é só de alegria. Nós estamos acostumados a entrarmos no ano, muitas das vezes, pensando nos nossos fracassos. É ou não é verdade? Porque as promessas de Ano Novo são sempre assim: desta vez eu vou estudar, desta vez eu vou me policiar, desta vez eu vou ser melhor. São sempre projetos que traduzem para a gente algo que a gente entende que a gente não deu conta até aqui. Então há sempre um desejo de sermos melhores na nossa cabeça, não é isso? Só que essa intenção, ela tem um outro lado, que é um lado muito perigoso, que é o lado da frustração. Toda vez que eu inicio uma jornada em um ano, querendo, falando que eu não dei conta dos projetos e que agora eu vou me empenhar, é como se eu acreditasse que um passe de mágica, uma virada no relógio, fosse fazer com que tudo mudasse na minha vida. Não, dessa vez vai. Dessa vez eu consigo, dessa vez eu até ganho na Mega Sena. Acho que se tem jeito, tá todo mundo aqui é porque não ganhou. Penso eu não ganhei, né? Então a gente tem sempre esse projeto, essa proposta de falar assim: não, dessa vez eu vou tentar me empenhar mais, dessa vez eu vou tentar ser melhor naquilo que eu não fui. Porém, como eu disse, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com essas frustrações, com esses modelos que nos são dados. Porque a proposta, e eu falei com uma turma do grupo do ano passado, é que a tentativa para que esse ano, ou melhor, a tentativa para este ano, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, é que a gente fizesse uma proposta de se aceitar melhor. Eu acho que esse é um desafio até maior do que as mudanças na nossa vida. Que eu aceite em primeiro lugar quem eu sou, que eu aceite as minhas limitações, que eu aceite as minhas fraquezas, que eu compreenda que eu estou num processo de aperfeiçoamento, mas que eu consiga me aceitar enquanto pessoa, enquanto espírito, que eu consiga aceitar as minhas limitações, as minhas carências, porque se eu não as aceito, o fardo fica muito pesado. E a gente sabe que nos tempos atuais, de muita tecnologia invadindo, de muita rede social, alcançar a perfeição é algo que a gente não vai conseguir. Porque o modelo sempre muda, sempre muda. Aí você bota um cabelo verde e o que está na moda é o rosa. E aí você muda para o rosa e o que está na moda é o roxo. A gente não vai conseguir ter padrões de beleza. A gente não vai conseguir ter padrões de comportamento que sejam aceitáveis para um mundo perfeito que existe somente numa rede virtual. Então a chamada que a gente tem para esse ano, e aí esse de novo é no sentido não de repetição, mas no sentido de perguntar assim: o que de novo a gente traz para este ano?
O que de novo é a minha proposta íntima que eu quero esse ano? Eu ouvi uma pessoa falar comigo assim: Aline, se eu conseguir frequentar as palestras públicas, eu já estou no lucro. Porque o ano passado eu tentei e não consegui. Então eu quero permanecer, porque os projetos na minha vida sempre iniciam e param, iniciam e param. E se a gente for pensar um pouco mais profundo, e aí eu chamo a atenção pensar como espíritas, a gente vai ver que a gente só faz projeto para morrer. Vocês já pararam para pensar isso? A gente só faz projeto para morrer. Até a nossa profissão a gente escolhe para morrer. A gente estuda, trabalha e pensa assim: eu vou trabalhar aí uns 40, 35, 40, hoje eu nem sei, a gente nem pode falar mais de aposentadoria, né? Mas mais ou menos isso. E aí eu vou me aposentar. Isso é ou não é um chamado para a morte? Me confessa se algum de vocês já pensou assim: eu estou me preparando para uma profissão que eu quero desenvolver nos próximos 400 anos. Alguém já pensou isso? Eu estou me aperfeiçoando para algo que eu quero ficar bom, no mínimo nos próximos 200 anos. Você devia pensar, Ana, com essas suas mãos assim, maravilhosas, sabe? Você, Elisa, vocês deviam pensar. Porque o aperfeiçoamento ele só vem com a prática, não é isso? Mas a gente não pensa assim. E aí a gente esquece de eu acho que não tem aqui, princípios fundamentais da doutrina espírita. Imortalidade da alma. A gente não pensa como espírito imortal. A gente pensa como espírito mortal. Tudo na vida da gente é assim. Se você casa até quando? Até que a morte Até que a morte o separe. Se você investe para garantir o quê? Uma aposentadoria mais tranquila. Tudo na gente, o que a gente pensa é em relação à morte, gente. Até nós espíritas. O tempo todo a gente pensa nisso, na finitude da vida. E esse é um chamado que o Evangelho nos faz, através da codificação, para que nós fiquemos atentos. Nós somos seres imortais. Pensar como seres imortais é modificar totalmente a perspectiva. Totalmente a perspectiva que a gente tem. Compreender que a mudança, muitas vezes, que nós tanto queremos em nós, ela não se faz no improviso. Emmanuel falava muito isso. Não se faz no improviso. Precisamos de dedicar, precisamos de trabalhar. E muitas vezes isso não acontece somente em uma encarnação. Isso acontece ao longo de várias existências. Só que a gente se frustra porque a gente está numa geração, num momento do planeta em que tudo é para ontem. Ganhar dinheiro é para ontem. Olha as bets. Ficar famoso é para ontem. Quantos likes? Fazer um curso, se formar. Que é isso? 5, 6 anos numa academia? Você tá doido, você é tempo demais. Quem aguenta isso? Fica sentado lá ouvindo o professor falar, não. Vamos encurtar isso. É muito tempo. Como se o tempo todo fosse uma encarnação. Como se a minha vida se resumisse a este momento, gente. O chamado para o ano novo de nós espíritas, ele tem que trazer muita responsabilidade sobre as perspectivas que nós temos com a gente, com a nossa vida. Propostas imediatistas, não, este ano eu quero... O que vocês querem? Me ajudem. Tá bom, não precisa falar muita coisa.
fazer um curso de inglês. Este ano eu quero mudar de emprego. Não é assim? É muito bom ter propostas, claro que é isso que nos movimenta. Porém, a gente tem que ter uma amplitude maior. Por que a gente tem que pensar como espíritos imortais? Vivemos momentos, e eu sempre, quando venho fazer estudos aqui na frente, eu tenho sempre falado sobre essa conotação de momentos complexos que o planeta passa. Não é à toa, somos um planeta de provas e expiações, isso é absolutamente natural, em que as pessoas estão cada vez mais sendo diagnosticadas com várias doenças e percepções mentais diferenciadas. E que a gente, além de ter o mal do século, que é o mal da depressão, a gente tem um boom da ansiedade. Um boom da ansiedade. Que nos tem deixado adoecidos cada vez mais. E que parece que quando a gente vem estudar a doutrina espírita, o lado do cérebro responsável por isso não fecha circuito com o outro lado da ansiedade. Não é isso? Parece que criou uma barreira dentro da gente, em que um fala, não, eu acredito em Deus, eu sou espírito imortal, né? Não, tá tudo certo. O outro fala, é para ontem, é para ontem, é para ontem. Se não fizer, perdeu, passou. Imagina dentro, isso aqui é dentro de uma cabeça só, tá, gente? Não é na minha e do outro, não. Imagina o que isso está fazendo com a nossa cabeça. A gente vai na igreja, no centro espírita, a gente vai nos templos religiosos e a gente ouve falar sobre vida eterna, a gente ouve falar sobre plano espiritual, e a gente sai naquela porta ali e é para ontem, para ontem, para ontem. O que está adoecendo as pessoas? Semana passada, eu até ouvi o Haroldo contando essa história, achei engraçadíssimo, porque eu vivenciei isso. Eu fui numa loja comprar um colchão para minha filha. E aí eu entrei na loja, fui atendida pela vendedora, pelo vendedor, e aí ele foi. Era um colchão, cara, era um colchão. E eu achei que fosse resolvido assim, em meia hora, né? 35 minutos, alguma coisa assim. E já tinham passado meia hora e ele não tinha terminado de me dar as opções de colchão que existia. E aí é Comfort isso, é não sei o que, aí você tem isso. E aí quando você acha que você escolhe, aí ele fala, não, mas dentro da opção que você escolheu, tem a versão isso, a versão aquilo. Aí eu olhei para a cara da Maria Clara assim e falei, deita aí, resolve aí. Porque se fosse eu, acho que eu teria olhado para o vendedor e falado assim, dá para você escolher para mim? Eu já não sei mais o que eu quero dormir. Quero um colchão para me dormir. E aquilo assim, que era para ser uma coisa rápida, a gente gastou 1h30 dentro da loja, quase 2 horas para escolher um colchão. E eu fiquei pensando assim, né, tanta opção de colchão e as pessoas têm dormido tão mal. Nem têm conseguido dormir, né? Com tanto conforto, tanta, como é que fala? Pillow, não sei o quê, eu nem me lembro os recursos tecnológicos que existem para você comprar um colchão, Imagina se eu fosse comprar um computador, gente, eu estava na loja até agora. Queria me falar tanta coisa que eu ia falar, gente, só quero computador, né? Mas é uma loucura que a gente tem. E aí a gente tem esses avanços, tanta tecnologia, e a gente não dá conta de dormir. Vocês entenderam? Eu vou num lugar, Deus, imortalidade, eu vou no outro, é para ontem, é agora. E se não for agora, eu adoeço. Se não for agora, eu piro. A gente tem que ter muita atenção, porque Deus trabalha na vida da gente através dos processos de aferição, através dos processos que nos tornam pessoas melhores, porque a gente veio aqui para isso. A gente veio aqui porque aqui é escola, porque a gente veio para aprender e tem muita gente que está achando que veio para ensinar. E se a gente tivesse que ensinar, a gente não estava aqui. A gente é aluno, tá, gente? Nós somos alunos. Os professores não estão aqui. E o professor que nos guia está lá. Ali, nós somos alunos, não se esqueçam disso. É igual na escola, criança entra, pequenininha, não é assim, professora? Entra,
Tá lá. Nossa, eu aprendo com os meninos, vivências. Mas quem ensina o quê? O professor ensina criança. Criança é aluno. A gente é aluno. É uma característica dos espíritos que estão no nosso planeta. Provas e expiações. Quando você quer inverter o papel, você começa a pirar. Porque você começa até a questionar Deus. Você começa a pensar, não, esse Deus aí tá com nada não. Tá fazendo umas coisas que eu não tô concordando. Não é assim? Eu ouvi de um colega, Jesus vai voltar. E aí quando ele voltar, ele vai arrumar a casa e aí ele vai embora. E daqui a não sei quantos anos ele vai voltar para arrumar a casa. Eu falei, nossa, cansei. Vai, volta. Se eu cansei, imagina Jesus. Vai, volta, vai. Aí uma vontade imensa de eu falar assim, mas Jesus nunca foi embora. Nunca foi embora. Ele é o guia, nosso modelo e guia. É a Ele que a gente tem que seguir. Todas as vezes que a gente tentou trilhar o nosso caminho sem ser pelo modelo de Jesus, deu ruim. Olha onde a gente está. Deu ruim. Ele é o modelo, ele é o caminho. Não vamos inverter os papéis. Nós somos alunos, não somos professores. No plano maior, compreendem? Então o chamado da vida, o chamado é para que a cada processo de dor que eu passe, eu entenda isso como espírito imortal. Eu não posso entender que uma perda, que uma doença seja algo que ponha fim à minha vida. Porque se eu entender isso, eu vou adoecer. Se eu entender que isto é o fim, eu perco a minha sanidade, eu enlouqueço, eu surto e eu entro em crise. E aí eu pergunto por que a nossa sociedade está tão adoecida? Por que a separação de cônjuges é vista como o fim de tudo? Nada no mundo tem mais sentido. Por que a separação através de um luto é algo que para muitos faz com que se perca o rumo da vida, tem alguma coisa errada? E eu não estou falando aqui que não se deve passar pelo luto, que não se deva sentir a dor. Eu estou falando aqui de uma ilusão criada. Uma ilusão de que tudo é deste mundo. E se cada virada de ano, se eu pensar desta forma, eu vou continuar me frustrando. E eu vou ser um ser humano que ao final da minha vida vou desencarnar com um vazio existencial imenso. Porque todo sentido para mim estava nesta existência. Gente, não é sobre isso. Não é a mensagem de Jesus sobre isso. A mensagem de Jesus, todos os evangelhos que se vocês pegarem, todos os evangelistas que narraram, os 4 evangelistas, a vida de Jesus, ele estava sempre o quê? E Jesus foi de tal a tal lugar. E Jesus saiu do monte e foi. A vida é movimento. A vida não é inércia. Inércia é igual água parada que gera lodo. A vida é movimento. Domingo agora a gente leu uma... Vocês conhecem aquele livro Jesus no Lar? Acho que a maioria de vocês conhece, né? A gente fez o culto, a gente está fazendo o culto com ele, e tem uma lição lá que fala sobre o dinheiro. E eu achei a lição assim, né? Eu já conhecia ela, mas acho ela de uma preciosidade, uma simplicidade, mas algo muito profundo. Porque ele usa, né? Sempre a mensagem é Jesus na casa de Pedro, Jesus na casa, né, de alguém, da sogra de Pedro e tal, não sei o quê. E aí um dos apóstolos pergunta o que Jesus achava do acúmulo do dinheiro, e aí narra uma história que tinha uma pessoa na época
que ele muito preocupado com a família, trabalhou muito e aí acumulou muita riqueza. E que ao longo desse acúmulo de riqueza ele foi adoecendo. E ele se afastava da família, né? E as pessoas que aproximavam dele eram sempre com interesse, iam só acumulando, né? Naquela época não tinha banco, né? Assim, como a gente conhece, então o acúmulo na história parece que é acúmulo realmente, que você vê aquelas moedas de ouro, sabe? Aquelas coisas assim. E aí ele recebe a visita de um anjo, que explica para ele dizendo o seguinte: olha, não tem problema nenhum na riqueza, nenhum. Mas o dinheiro, ele tem que ser movimentado. Você tem que movimentar para fazer bem a todos que estão ao seu redor. Quando você se dá bem, cada um de vocês se dá bem, quem mais se dá bem? Se for só você, tem alguma coisa errada. Quem mais se dá bem? Sua esposa, seus filhos, genros, quem lava o seu carro, quem troca o seu gás, o lixeiro, amplia a rede. É isso. É sobre movimento. O Evangelho fala sobre movimento, não é sobre acúmulo. Não tem nada de errado em trabalhar, em ter riqueza. O que está errado é você parar, concentrar, enquanto aquele benefício poderia ser útil a muitos. Quando você se dar bem, diretamente você ajuda um grupo, indiretamente. Ah, eu ajudei o meu genro, que ajudou o cara que trabalha para ele, que ficou feliz com a esposa e com os filhos, que também sobrou para eles, que ajudou a mãezinha lá do interior, compreendem? É esse movimento que o Evangelho traz. É deste movimento. Não pode ser avareza, não pode ser o acúmulo. Não é para agora. Não é só para esta vida. Eu preciso estar sempre em movimento. Eu preciso entender que todos os processos de aferições que eu passo nessa vida têm data fim. Sofrimento não é assim? Tem data fim? Tem não é uma historinha, né? Não sei como é que fala assim, do interior de Minas, e conta que uma pessoa chegou, bateu na porta, falou: ô compadre, queria conversar com o compadre e tal. Ah, ele foi no velório. Falei: e ele vai demorar? Ah, eu acho que vai, porque o velório é dele. Então assim, é para a gente pensar, né? Se fosse meu velório, o que valeria a pena hoje eu brigar? Valeria a pena hoje eu brigar com o cara do trânsito que buzinou para mim? Valeria a pena eu bater boca com quem está em outra vibe, está em outro momento religioso, emocional, intelectual? Será que valeria a pena isso? O que vale a pena? O que vale a pena para cada um de nós se a nossa vida aqui neste planeta encerrasse materialmente? Isto é um ano novo. Isto é um chamado para nós espíritas. Para a gente compreender que existe um governador e ele está no topo. E que a gente tem que confiar nele, porque ele não nasceu ontem, nem vai morrer amanhã, como se houvesse morte, não é isso? E que ele está no leme, e que estar no leme quer dizer que está tudo sob controle dele. Gente, o que eu tenho escutado, a gente tem vivido assim, processos muito difíceis para nós espíritas conversarmos. Né, uma amiga falou assim: Aline, às vezes ser espírita é muita solidão, né? Eu falei: você tem razão, porque não é qualquer pessoa que você senta assim para trocar ideias e aí você fala um pouco do que você pensa e a pessoa olha para você e fala: que viagem, tem nada a ver, de onde que essa pessoa está tirando isso, né? A gente tem vivido processos muito complexos em termos mundiais, né? Vocês têm visto, né? As guerras, os tormentos. Então, assim, as pessoas têm feito muita referência, né? Recentemente, uma das coisas mais recentes é a guerra do Irã, que vocês têm visto, né? Mais de 5.000 pessoas mortas.
E aí a gente tá lá o presidente dos Estados Unidos, né? Então, assim, aí todo mundo falando. Eu fui levar meu filho para cortar cabelo e aí o cabeleireiro dele fala, nossa, eu tô com muito medo. Eu falei, medo? Aí ele falou, não, por causa desse presidente louco, psicopata do Estado. Eu falei, entendi. Não, eu entendi o contexto, né? Porque eu achei que era uma coisa mais pessoal. E aí ele foi... Aí por isso que eu tô falando que é difícil às vezes a gente conversar, ser espírita, né? Porque aí ele foi querer a minha concordância e eu falei assim, mas tá tudo nas mãos de Deus. Aí ele olhou para mim assim, né? Falei, não, mas isso não tá nas mãos de Deus, não. Falei, tá nas mãos de Jesus? Fiz assim, né? Para ver se amenizava, né? Ele falou assim, não, claro que não. E se ele apertar um botão e acabar com a Terra? Aí eu pensei, acaba todo mundo? Não é? Eu não vou estar aqui, você não vai estar para conversar, etc e tal. Eu acredito que eu sou imortal, acho que você é também, né? Então, assim, não é que a gente está querendo ser sarcástico, debochada, não é isso. Mas é porque realmente é difícil, às vezes, da gente conversar e explicar para a pessoa, falar, olha, realmente eu vejo desvarios, né, enlouquecidos, né, pessoas, assim, processos de adoecimento, que está tudo dentro de uma organização. Enquanto, lembra que eu falei alguns minutos atrás? Enquanto a gente não seguir a cartilha dele, a gente vai continuar. A gente vai continuar nesses desvarios. O chamado, gente, é pra gente, onde a gente está. Onde a gente está. O processo é aonde estamos. Não é a quem nem além. O processo é para hoje, agora, onde cada um de nós estamos. Fique firme. O Consolador prometido é isso. Fique firme, mantenha-se. As coisas não mudam do dia para a noite. Trabalhe, ore, confie. A gente sabe que se você sair daqui agora e quiser fazer o mal, você vai angariar uma multidão atrás de você. Você vai falar assim, olha, eu quero pôr um fim na minha encarnação. Você pode sair daqui que você tem uma multidão atrás de você, que vai te ajudar. Mas se você também quiser sair daqui e falar assim, essa minha encarnação é para o bem, você também tem uma multidão atrás de você. Pode ter certeza absoluta, absoluta. Está nas nossas mãos diferenciar o que a gente quer e o que a gente não quer. Nas nossas mãos. Por isso o chamado, o Consolador prometido, é para essa mudança. Por isso que eu espero que a gente trabalhe ao longo deste ano sobre um assunto que muitas vezes é tão difícil. E é difícil porque eu acho que é pouco estudado dentro da doutrina espírita, que é a tão falada reforma íntima. Que se a gente puder aqui na Fraternidade ter várias reuniões que trabalhem esse assunto para a gente entender o que é a reforma íntima, porque a palavra reforma nos remete à construção civil, não é isso? Reformar uma casa, um lugar, mas não é sobre isso, sobre estruturas físicas sólidas. A palavra reforma íntima, para nós espíritas, ela tem muito mais a ver com maleabilidade, flexibilização. Vocês já ouviram falar que existe um processo dentro do nosso organismo que... Perdão, me fugiu a palavra. Por exemplo, quando você tem a perda de uma função de um rim, o seu organismo ele se reabilita para funcionar sem aquele rim ou redistribuindo as tarefas para o outro, né? Eu vou lembrar até o final o nome da... Podia me ajudar, né, Charles? Você que tem um filho aí. É uma reconstrução, eu esqueci o que é, mas enfim. Na natureza, isso acontece. O homem vai, destrói a natureza, gente, a natureza se reorganiza. Se reorganiza. E a gente está aí, continua. A vida da gente é assim também. Muito cuidado com os processos em que a gente é fixo. Os processos em que a gente diz que faz parte da minha natureza. Muito cuidado com isso. Eu sou assim porque eu nasci assim. Eu falo alto porque tem sangue italiano na minha veia. Muito cuidado, gente. Nós somos seres imortais. Imortais. Eu sou assim porque é de família. Muito cuidado com isso. Rigidez demais atrapalha qualquer processo de evolução.
qualquer processo de evolução. A gente veio aqui para aprender. Não é só a minha religião que vale, não é só a minha opção sexual que vale, não é só a minha cor que vale. A gente costuma entender que doutrina espírita é uma doutrina libertadora, mas será que os espíritas são? A grande maioria de nós viemos de milênios, centenas de anos de catolicismo. A doutrina, ela é libertadora. Mas nós espíritas precisamos tomar cuidado. Vai. Neuroplasticidade. Isso, Fábio. Muito obrigada. Neuroplasticidade. É isso mesmo, obrigada. Capacidade que o organismo tem de se reorganizar, né? E recuperar, muitas vezes, através de outras funções ou o membro que foi danificado. Nós temos que ter essa neuroplasticidade na nossa intimidade enquanto espírito, gente. Porque senão dificulta demais o ano começar para a gente. Mesma base, pré-conceitos, mesma forma estrutural de pensar sem mudar, nos deixa limitados, espíritos que quando a gente desencarna, se sente perdido. Vocês já viram isso? Quem já frequentou em mesa mediúnica? Espírito perdido no plano espiritual. E eu não estou falando perdido de não sei onde eu estou, em que lugar que eu estou, não estou falando disso, eu estou falando de perdido na existência da vida, porque a vida continua. Porque tudo aquilo que eu apostei aqui, do lado de lá é um pouco diferente. Tudo aquilo que eu achei que era importante para mim, não me acompanhou. Porque o que eu achei que o castelo que eu construí, não foi comigo. Ficou aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado por sermos inflexíveis. Demais. Críticas atrozes. Muitas maledicências, né? Meio social, então, nem se fala. Mídia social. A menina posta lá uma bolsa dos milhões, o outro está querendo matar. Né? Então, assim, são coisas que tem hora que você fala, aquela máxima que vocês já devem ter ouvido falar, para o mundo que eu quero descer, né? Mais ou menos por aí. Não toma cuidado. A gente critica uma outra religião porque é mais inflexível e a gente também é do nosso lado. A gente também é inflexível, mas a gente não consegue ver. Porque a gente achou que Jesus veio curar os cegos de visão material. Jesus veio curar cegos espirituais. Porque cego espiritual não sabe que não enxerga. Ele não sabe que ele não enxerga. Ele acha que o que ele está vendo é o que é a verdade. Isso, Adriana, você lembrou muito bem, exatamente. Quantos e quantos espíritos desencarnados fixam uma fixação mental em processos que vivenciaram e que eles não conseguem abrir. Tem processos que a gente vê de espíritos, de nossos irmãos, que fixam em cena, gente, eu não estou brincando, milenares, estão presos em catapumbas do Egito. Não estou brincando. Fixados, calabouços, ficam presos com a mente. Gente, isso não é longe da gente. O chamado é para que nós abrimos a nossa mente, o nosso coração. Ouviu alguma coisa, achou estranho, antes de criticar, gente, antes de julgar, matura, levanta, toma água, um café, se preferir. Olha, estranho isso, né? Deixa eu pensar mais. Não estou dizendo que tem que aceitar. Claro que não. Nós temos bases morais inegociáveis. Lembra que eu falei de Jesus? Que ele é o mestre? As bases deles não são negociáveis. O mal é o mal em qualquer lugar. Combinado, gente? Ah, mas é o mal. Ah, mas é o mal. Bases morais que Jesus nos traz, são inegociáveis. E o mal satura, né? Também, graças a Deus, né? Mesmo que não queira, né?
existe um vetor na nossa vida que ele vai só para frente. Só para frente, ele não volta para trás. É o vetor da evolução. Ah, mas fulano é mal-humorado, o vetor vai arrastá-lo mal-humorado. Ah, mas fulano é um saco, o vetor vai arrastá-lo sendo um saco. Até que ele sature. Porque a evolução, ela vai, não adianta. Eu posso fazer escolhas de querer permanecer em processos de ignorância que vão atrasar a minha evolução. Mas que é para frente, que se anda é para frente, gente, não é para trás, não. Não é para trás. Então, uma das premissas que a gente tem dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma, é para nos chamar a atenção sobre essa flexibilização que nós espíritas temos que ficar atentos. Tem muita coisa na vida, tem meu amigo ali que fala aqui, como é que é? As coisas são muito mais complexas, né, do que a gente possa imaginar. E são mesmo, as pessoas são muito mais complexas. Cada universo, gente, de cada um de vocês aqui, com históricos, convivências, com situações que nem eu e nem o outro pensa, sabe? Tudo muito complexo. Mas Deus não está trabalhando no nosso erro, Ele está trabalhando no nosso acerto, na aposta do nosso acerto. Ele trabalha na nossa firmeza de querermos fazer o melhor, sermos melhor, estarmos melhor. Tem uma frase que diz que a gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. Vocês já ouviram isso? É bonita? Não sei de quem é a frase, porque eu já ouvi tanta gente falando, então eu não sei a autoria inicial, mas a gente pode procurar, né? Mas a gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. Na sua casa, no seu local de trabalho. É ali. Não queira estar em outro lugar ou em outra condição, porque você vai ferrar com a sua vida. Não queira aquilo que você não dá conta. Você vai atrasar muito mais. Muitas perdas dolorosas. Dolorosas. E a gente vê hoje tantas pessoas se quebrando como se fosse um cristal. Literalmente, vocês sabem como é que é o cristal, não sabem, gente? Aquela coisa bem fininha, mais do que vidro. E aí parece que sopra, plaft, né? E quebrou. E aí para reconstruir isso, gente, às vezes não é numa vida só. Às vezes demora mais, até fortalecer, e vai fortalecendo, e vai juntando os cacos, e vai se fortalecendo, porque esse é o objetivo da dor na nossa vida, nos tornarmos melhores. Não desespere, não desespere. Se alguém aqui passa, vai passar, porque todos nós, gente, todos, eu já passei e tenho certeza, não é porque eu tenho bola de cristal ou porque eu estou falando que a coisa é ruim, não, é porque a gente está aqui para aferir. A diferença é a forma como eu passo. Óbvio que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje para problemas que eu passei no passado, seria, não sei se mais suave, mas menos traumático. Mas esse é o processo. Que vocês, que todos nós tenhamos ferramentas para passarmos pelos problemas. Porque sem as ferramentas do Evangelho, gente, e aí eu quero falar uma frase que eu achei muito interessante enquanto eu estava estudando, que ela diz o seguinte: não confunda Evangelho com a vida de Jesus. Vocês já ouviram falar isso? O Evangelho, o livro conta a vida de Jesus, a Bíblia. O Evangelho é o que Jesus viveu, é o que ele viveu, é o caminhar, a lição. Isso, muitas vezes a gente fala, e é claro, né? Aí não é nenhum demérito, é muito mais por digamos assim, facilitar. A gente fala, vamos estudar o Evangelho. Né? A gente está estudando a vida de Jesus, que os evangelistas trouxeram para a gente.
Mas evangelho na sua essência não é o que está na Bíblia, no livro. Evangelho é o caminhar, é a lição que Jesus nos deixou. Por isso o evangelho é vivo. Por isso ele é vivo, por isso ele serve para hoje, para ontem e para amanhã. Na época de Jesus, vou contar uma historinha para vocês. Era de costume dos hebreus 3 festas. Uma era Páscoa, a outra era Pentecoste e a outra era a Festa das Tendas. E atenção para essa Festa das Tendas, era uma coisa muito esquisita, na verdade, porque era tipo assim, você está na sua casa, né, toda lá no seu conforto, na sua caminha, edredom, Netflix, etc e tal, e aí havia o convite para você deixar a sua casa, ir para o terraço, né, ou outro lugar da cidade, e se alocar numa tenda, com você e sua família. Deixar todo o conforto na sua casa. Entenderam? Então você saía lá, bacaninha, da sua caminha, cobertinha, frio, sol, e ia para uma tenda apertada, bichos. Qual era o sentido disso? Nos lembrar que somos peregrinos. Peregrinos neste mundo. E aí Jesus foi com os apóstolos. E os apóstolos, gente como a gente, sim, já não estava aguentando mais andar. E Jesus convidou para subir o Monte Tabor, vocês lembram, né? E os apóstolos, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, mestre, pelo amor de Deus. Não tinha Uber, né? Não tinha nada. Aí subiram, chegaram em determinada situação, onde aconteceu a transfiguração. E aí os apóstolos ficaram, né? Moisés, Elias. E os apóstolos, nossa, graças a Deus, nós vamos poder ficar aqui agora, né? Porque mais tranquilo, aquela multidão na cidade. Nossa, mestre, vamos ficar aqui, tá tudo certo. Eles, se quiserem, vêm. Né? Muito cheia, cidade lotada com as festividades. E aí Jesus olhou para ele, gente. Jesus é o quê? Movimento. Falou, claro que não. Vamos caminhar. Vamos até eles. Porque o evangelho é vivo. O evangelho serve para você na sua casa, para mim no meu trabalho, com meus filhos. O evangelho não serve para ficar no livro e ser estudado somente. O evangelho de Jesus é algo vivo, vivo. Só que durante milhares, ou melhor, 2000 anos, a gente não conseguiu ainda tirar Jesus da cruz, não é isso? Continuamos muitas vezes deixá-lo pregado lá, achando que a mensagem principal era esta. Nunca foi. Nunca. Nunca foi. A mensagem do Evangelho, ela tem que ser viva. Ela tem que servir para cada um de nós aonde nós estivermos. Porque se assim não for, não tem sentido um livro de histórias. Biografia. Bibliografia. Não tem sentido. E uma história contada por terceiro. E deste terceiro contada escrita depois de muito tempo que Jesus tinha morrido. Aqui. Então não tem sentido. Então o Evangelho é vivo. O Evangelho é movimento. Esta é a proposta. E é por isso, gente, que para nós espíritas, o que é a comemoração do Ano Novo? Dito tudo isso, ou um pouco disso. O Ano Novo, para nós espíritas, é cada dia que a gente acorda e tem a oportunidade de recomeçar. Todos os dias a gente celebra o nosso Ano Novo. O resto é uma questão cartesiana. Uma necessidade de tempo, é claro. Mas para nós o Ano Novo é amanhã, tá? O despertador de vocês vai tocar? O meu vai não, que eu tô de férias. Mas a maioria vai tocar, não vai? O despertador? A hora que vocês acordarem. Mas as férias acabam. Acaba, semana que vem. Aí ele vai tocar. Vai tocar. Isso mesmo, né? Então, assim, este é o Ano Novo.
Esta é a promessa de Jesus para conosco. Todos os dias o sol nasce. Apesar que a gente está aqui em BH, que tem uma nuvem estacionada em cima da gente, assim, né? Olha aqueles desenhos animados que fica, sabe? BH é assim em janeiro, né? Exatamente, né, Alexandre? Isso. Né? Então, assim, todos os dias, o sol nasce para todo mundo, gente. Para quem está em BH, para quem está na China, para quem está no Irã, para quem está no hospital, para quem está no presídio. Para todo mundo é uma nova oportunidade. É movimento, Silvana, é isso aí. A vida é movimento, a vida não é estagnação. A gente tem que entender esse movimento, porque se a gente para, a gente adoece. Igual a água do poço, que dá lodo, a gente adoece. E essa é uma das premissas tão profundas, gente, que a gente tem do Consolador. Apesar de ser simples da gente falar, ela é tão profunda de compreender, porque na hora que você está passando pela aferição, como eu disse, na hora que você perdeu um ente, que você separou, que você perdeu o emprego, e você acha que o mundo acabou, que você vai morrer diante da dor. Não é assim? Ou eu estou falando algo que não faz sentido? Né? E acho que eu não vou dar conta dos processos que eu estou passando. Gente, para eu chegar até aqui, eu tive que passar por muita coisa. Para cada um de vocês chegar até aqui, vocês tiveram que passar por muita coisa. Então não subestimem a força que vocês têm. Para de ficar achando que essa ideia de que a gente é um cristalzinho que vai quebrar, que não dá conta. Uai, a gente não nasceu ontem, não. Para com isso. Ergue a cabeça, respira fundo. Então, tudo aqui e aqui. Não está nada fora. Alguém chega e fala com você, você não dá conta, você não presta, você não é nada. E aí você cresce ouvindo isso. E aí você tem duas opções. Ou você acredita nisso, ou você ressignifica. E fala, peraí, eu sou muito mais do que isso. Eu preciso brigar com meus fantasmas, eu preciso brigar com as minhas limitações, que eu ainda acho que as tenho. Mas que, na verdade, é só o meu querer de querer fazer diferente. Tem muita gente aqui que agarrou a causa, abraçou. O que era difícil, não é isso? Nossa, eu trabalho o dia inteiro, eu sou mãe, sou pai, ainda vou ter que arrumar mais tempo para fazer essas coisas, não é isso? E teve gente que conseguiu, que mudou a fase, igual videogame, subiu, mudou. Aline, eu não consigo ainda, tá tudo certo, mas continua que você dá conta, que daqui a pouco você dá conta um pouco mais. E daqui a pouco você vai perceber que não era tão sacrificante como você achou que era. Que não era tão difícil como você achou que era. Então, se a gente pudesse deixar essa mensagem de Ano Novo, né, no nosso primeira palestra do ano aqui da Fraternidade, é para dizer sobre isso para nós. E que deveria ser para todos. O Ano Novo, gente, é todos os dias da nossa vida. Todos os dias que a gente tem a oportunidade de acordar. Em qualquer lado do plano. Oi? Renascimento. Renascimento das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas perspectivas. E aí eu queria ler uma lição que está no livro Fonte Viva, do Chico, pelo Espírito de Emmanuel, que é a lição 132, e que ela diz o seguinte: tendo medo é o nome da lição. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus capítulo 25, versículo 25. Vocês lembram das parábolas dos talentos que foi dado para cada um? E teve um que pegou, enterrou, e na hora que o Senhor perguntou, o que ele falou? Eu tive medo, não é isso? Pois é, sobre isso. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita.
recebera mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. O medo paralisa, mas é uma desculpa pela nossa fraqueza, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade e principalmente pelo nosso orgulho. Principalmente pelo nosso orgulho. Eu não vou porque eu tenho medo de fracassar. Eu não vou porque eu tenho medo da opinião alheia. O que eles vão pensar de mim? Ô, gente, vai ter que juntar muita gente para pensar da gente nas várias encarnações que a gente tem, né? E do plano espiritual também, que já estão pensando na gente há muito tempo, né? Então a proposta é essa. Arregassem as mangas, trabalhem. Não há um ser humano sobre a face da terra que não possa ajudar ao outro. Nem aquele que está sobre uma cama, limitado mentalmente, que nos seus desdobramentos não possam pedir em prece por irmãos que sofrem. Não há ninguém que não possa trabalhar neste campo, nessa escola que é o nosso planeta. Que o nosso ano, que começou a 1º de janeiro, comece amanhã, 22 de janeiro, e cada dia mais se renove a nossa força, a nossa fé, a nossa crença, que abra as nossas possibilidades, que a gente não tenha medo de se arriscar, de sermos tão rígidos, de sermos tão, às vezes, presos em condicionamentos que nos arrastam há milênios, circuitos mentais que nos paralisam, medos que nem existem mais, ansiedades por coisas que nem vão acontecer. Faz a tua parte, trabalhe onde você está, ore, entre em prece, peça proteção, iluminação. Se está em dúvida, reze. Aprenda a escutar seu amigo espiritual, seu anjo da guarda. Ele está sempre com você. Não há nenhuma prece que fica sem resposta. Aprenda a confiar mais em Deus. Ser feliz requer treino, gente. Porque a gente tem muito treino e ser infeliz. Mas a gente precisa aprender a ser feliz com o que a gente tem e onde a gente está. Porque se a gente não aprender a ser feliz com o que a gente tem, eu estou assinando uma nota promissória de que quando a gente tiver sem a preparação, a gente não vai ser. Porque a gente não aprendeu ao ser. Não aprendeu. Então aprenda aqui, para que a vida possa lhe retribuir
ao longo das existências aquilo que você está pedindo. Mas tenha responsabilidade, tenha cuidado, tenha maturidade, porque a colheita requer maturidade, requer tempo. Nenhuma semente que eu conheço, a não ser com IA, que você planta hoje, está colhendo daqui meia hora. Eu ainda não conheço, se tivesse, vocês até me desculpem. Então, é maturar. A gente precisa estar preparado para receber da vida aquilo que a gente está plantando. Porque senão a semente morre. Morre. Porque não há maturidade para receber o que você está pedindo. Você não vai dar conta. Você precisa crescer e maturar. Essa é a mensagem de final de ano. Espero que todos nós tenhamos um ano cheio de trabalho. Você vai falar, nossa Aline, é isso que você deseja? Porque o trabalho enriquece. E não é só falando enriquecer financeiramente, não. Dá força, coragem. O trabalho, apesar de ser árduo, porque a gente precisa, porque a gente ainda precisa de disciplina, porque a grande maioria dos que quiseram ganhar na Mega Sena não era para trabalhar, eu aposto para vocês. O primeiro pensamento era viajar. É ou não é? Depois não sei. Viajar mais um pouco. Não, mas era muito dinheiro. Não, mas aí eu viajo de novo, né? Então, assim, precisa maturar, precisa entender os processos da vida. Eu preciso me preparar para chegar aonde eu quero chegar. Porque não existe passe de mágica, gente. Esquece Beth, fala sério. Esquece. Enriquecimento assim, vai assim, né? Isso aí não tem como. Vamos compreender os processos para que a gente possa pensar, né? O ano novo que eu quero não tem a ver com os meus problemas, tem a ver com a minha capacidade de lidar com estes problemas. Eu aposto em mim, combinado? Cada um de vocês aposta em vocês. É sobre isso. Pode fazer o jogo da Mega, mas cada um aposta em vocês. Tá? Esta é a aposta do ano novo. Porque se a gente apostar no outro, minha filha, vai ser difícil o processo. Tá bom? Muito obrigado. Que todos nós tenhamos um excelente ano que se inicia, cada um com as suas propostas, seus problemas, seus desejos, mas sempre com a firmeza, né? Com a certeza de que existe alguém no leme que nos coordena, que nos direciona e que esta que é a proposta. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a este ano, sejam muito bem-vindos à nossa fraternidade, que se Deus quiser, a gente continue tendo um ano muito abençoado de muito trabalho. Tá bom? Fazer nossa prece? A gente tem luzes novas. Senhor Jesus, Mestre amado, com o coração agradecidos, estamos todos nós, Senhor, pelas possibilidades abertas aqui, para quem sabe, Senhor, novas propostas na nossa intimidade, para que tenhamos, Senhor, menos medo e mais coragem nos processos da nossa vida, para que, Senhor, tenhamos a humildade de reconhecer a grandeza de Ti sobre a vida de cada um e agradecer, ó Pai, por esta oportunidade ímpar que estamos tendo na seara do Cristo. Senhor, pedimos por cada coração que nos atrelam e que passam neste momento por processos difíceis de aferição. Pedimos, Senhor, que na hora do passe possamos estar com o coração e o pensamento abertos para recebermos, Senhor, o equilíbrio necessário, a energia necessária ao nosso refazimento. Pedimos, Senhor, a todos os trabalhadores desta casa, para que também encontrem, ó Pai, coragem, se revigorem no início deste ano.
as propostas íntimas se revigorem, Senhor, na Tua palavra, que possamos, Senhor, conseguir caminhar cada vez mais de uma forma mais eficiente, de uma forma mais inteligente, Senhor, mais eficaz para o nosso crescimento. Que possamos nos apresentar, ó Pai, para a vida e que a vida reconheça, Senhor, as nossas propostas íntimas. Senhor, nós te agradecemos por este ano que se inicia, pela oportunidade de estarmos aqui nesta fraternidade. E rogamos ao Pai as bênçãos para a volta aos nossos lares, com a certeza de que temos tudo o que é necessário para recomeçar. Que o Senhor nos abençoe hoje e em todos os dias de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.